Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Vamos começar essa nossa reunião com a prece, como sempre fazemos. Senhor Deus, Pai de bondade, abençoa-nos, todos que estamos nesta rede agora, via Wi-Fi. Que todos estejam em suas casas, amparados, protegidos, e aqueles que não estão mais protegidos ainda, eles sejam. Como também envolve a humanidade inteira nesse instante de pandemia. Aqueles que estão desencarnando, aqueles que estão doentes, os que estão perdendo entes queridos, como também os que estão morrendo de outras doenças, porque não existe somente esta. Todos que estão desencarnando, todos que estão perdendo entes queridos, sejam abençoados, amparados, e os que desencarnam sejam bem recebidos no mundo espiritual. Então, que a paz esteja com todo mundo. Bom, nós vamos começar hoje falando do problema que todo mundo está vivendo, ou seja, nós todos estamos com medo de contágio, o contágio pelo Covid-19. Opa! Todo mundo está se protegendo. Eu vejo pessoas com máscaras na rua, embora algumas só estejam protegendo o queixo, tudo bem, mas pelo menos acredita que está bem protegido. O interessante é isso nesse ponto. Então, porém, ao mesmo tempo, eu vejo que as pessoas que estão se protegendo desse vírus não estão se protegendo de algo muito pior do que o vírus. Sim, porque muitos de nós vamos passar por essa pandemia, vamos saber de pessoas que ficaram doentes, pessoas que morreram, mas nós estaremos aqui ou então estaremos encarnados, não é o que vem ao caso. O problema é muito interessante, porém, existem pessoas que vivem de uma coisa chamada curiosidade mórbida. São pessoas que ficam catando que nem urubu em carniça, quantos morreram aqui, quantos morreram acolá, quantos estão doentes, quais foram os que adoeceram hoje. Sim, e para quê? Quer saber para quê? Você é repórter? Se você é repórter, tudo bem. Se você quer saber porque é médico, está num determinado hospital, como é que vai ser, ok. Mas se não é, para que quer saber? Para ficar preocupado psiquicamente? Ou seja, para se contagiar psiquicamente com o pânico? Pelo amor de Deus. E se você é espírita, pior ainda. Porque quanto mais eu me ligo a um determinado tipo de informação, mais eu absorvo as energias que estão vinculadas a ela. Se eu ficar buscando as informações terroristas, aquelas informações de está aumentando, está diminuindo, as pessoas estão assim, e chegar inclusive a detalhes do como acontece, e para que eu quero saber isso? Eu não sou médico, não é verdade? Eu não sou médico. Por que que eu tenho que ver uma coisa dessa? Hein? Por que isso? Para eu ficar me deliciando com o horror da coisa? Não, psicicamente eu estarei ligado, isso não tem problema. E o que é mais interessante, ligado psicicamente com todas as pessoas que estão dentro desse mesmo processo. E o que eu fico mais assim impressionado é que são espíritas também que fazem isso. E eles têm informação sobre isso. Ora, na medida em que eu me ligo a determinadas emanações mentais, eu começo a me intoxicar com elas. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Há muito tempo eu não ligo nenhuma emissora de televisão, nenhuma. Eu vejo filmes, eu vejo documentários, eu leio meus livros, porque o que está acontecendo só interessa àqueles que têm que lidar diretamente com o problema. Eu apenas sigo as instruções que são dadas pelo Ministério da Saúde.
Eu tenho que ficar em casa, eu fico em casa. Se para sair eu tenho que me proteger, colocar uma máscara determinada, eu o faço. Se eu tenho que ir na rua manter uma distância de 2 metros com as pessoas, eu mantenho a distância sem entrar naquela de transformar o outro no meu perigo, como eu vejo também acontecer. Nós chegamos nos lugares e tem uma pessoa, se a pessoa nos enxerga, começa a correr picula. Se a gente vai numa direção, a pessoa vai na outra. Se no supermercado, se a pessoa está numa gôndola, se quando ela corre para o outro lado, eu digo assim, peraí, em vez de nessa hora nós termos manter a distância natural, mas termos uma atitude fraterna, não, o outro se transformou num inimigo, num perigo para mim. Isso, inclusive, é um instinto natural do animal. O animal está sempre se protegendo contra o outro é o perigo. Sim, eu vejo tanta gente falando aí que é o amor ao próximo, é a fraternidade. E aí, como é que fica isso? No Instagram é muito bonito. E na hora H, não é que se mantenha a distância. Mas isso, a transformar o outro num perigo para mim, primeiro que eu não conheço quem é. Será que ele é um perigo mesmo? Ou será que sou eu que sou o perigo? Muitas vezes esses que ficam assim é que terminam sendo os indivíduos que fazem isso. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós estamos numa live de estudos espíritas. Eu vejo muitas pessoas entrando aqui, inclusive querendo participar. Eu, em algum momento, farei isso, mas eu não posso nem responder as pessoas, porque sou eu sozinho fazendo essa live. Então, ou eu faço uma coisa ou faço outra. Então, não é possível isso. Então, observem bem. O que é que nós somos? Espíritos. E nós vivemos envolto numa nuvem psíquica. Todos nós. Não adianta eu estar me afastando só 2 metros no físico, se psiquicamente eu não estou afastado. Porque eu posso não me contaminar com o vírus, mas eu posso me contaminar com aquilo que a pessoa está emitindo, ou que eu estou emitindo para a pessoa. Então, se é para manter uma saúde, a saúde tem que ser física e psíquica. E um dos pontos me interessa saber o que está acontecendo, quantas pessoas estão morrendo, qual é a estatística de morte, como as pessoas morrem. A mim não. Eu tenho interesse de orar pelos que estão doentes, como eu fiz no início dessa nossa live. Então é importante isso, porque o mundo espiritual, ele está em polvorosa também, porque as pessoas que têm seus parentes encarnados, as pessoas não fizeram desapego ainda. E elas continuam preocupadas com os que ficaram, principalmente porque sabem que muitos têm que ainda realizar certas coisas e se caírem doentes agora, se desencarnarem, vão muito cedo. Olha, o problema é tão sério que eu fico preocupado com as pessoas que chegam a apresentar alguns sintomas que às vezes não é nem de Covid. E essas pessoas terminam prejudicando-se a si mesmo, porque mente e corpo estão interligados, trocando informações constantemente. Então, eu estou sempre somatizando. Se eu começo a ter uma febre por um problema qualquer, um resfriado qualquer, ou uma outra situação, e começo a ficar, será que eu estou com coronavírus? Será que eu estou? Será que eu fui infectado? Será que foi não sei o quê? Eu vou terminar agindo sobre o meu corpo, diminuindo as minhas defesas orgânicas, e aí algum problema outro pode acontecer. Porque ninguém está morrendo só de Covid. As pessoas estão morrendo de outras coisas também. Então, eu tenho que começar a não prejudicar a mim mesmo. Porque na medida em que o medo me toma, isso vai se refletir no meu organismo. O espírito está pensando, o psiquismo está aterrorizado. Isso vai para o corpo e vai deprimir. Ah, sim, mas não é deprimir psiquicamente. Vai me deprimir defensivamente e vou ficar imunodepresso. Então, o que é que nós temos que cultivar agora?
a fé. Não é aquela fé simplesmente das pessoas ficarem dizendo: oh meu Deus, eu vou ficar bom, oh meu Deus, não deixe que isso aconteça. Não é. É simplesmente aquela fé de se colocar: isso não vai acontecer comigo. E se acontecer, eu vou passar por isso, vai sobreviver. Criar uma certeza interna. E se eu começo a trabalhar psiquicamente, deixando de lado essas informações, eu não sou repórter, não tenho que saber. Se eu fosse jornalista, eu tinha que saber para passar a informação para o meu jornal, para a minha TV, para o meu rádio. Eu não sou. E para que eu quero estar com isso na minha cabeça? Porque isso vai refletir no meu corpo. Mente e corpo, e o pior, eu estou interligado porque todos nós estamos interligados psiquicamente. E na medida em que eu me concentro em algo ou em alguém, eu me ligo a essa pessoa. Eu me ligo a esse ambiente. Eu me ligo a essas pessoas. E aí nós vamos entrar num problema que é a psicologia de massa. Eu posso não estar disjunto, mas eu posso estar interligado psicamente. E a psicologia de massa vai funcionar. E na psicologia de massa nós somos tomados pelo instinto geral, pelo coletivo, pelo consciente coletivo. E se nós somos tomados pelo consciente coletivo, nós somos levados à animalidade, porque nós somos seres ainda 80% animais, 20% humanos. Sim, nós somos híbridos. Ainda não atingimos a humanidade efetivamente. Para atingir a humanidade, nós precisamos entrar em contato com os nossos instintos, deixarmos de ser inimigos deles, que eles não sejam nossos inimigos também, e canalizá-los para atitudes positivas que não criem em nós problemas de culpa, complexos de culpa. Tá? E nesse momento, inclusive, o complexo de culpa é perigoso. Por quê? Porque todo complexo de culpa exige punição. Se eu estou cultivando complexos de culpa e eu saio com a ideia: eu posso me contaminar, se tal coisa, e eu peguei tal coisa, eu posso me contaminar. Ou seja, eu posso, pelo meu próprio inconsciente, pelo meu complexo de culpa, ser levado à contaminação, porque aquilo vai me castigar. E quem se castiga somos nós, não é Deus. Deus não vai fazer uma coisa dessa. Ele não é juiz, ele não é júri, ele não é verdugo nem carrasco. Como diz a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16, porque Deus é amor. E amor não está aqui para punir ninguém. Pode às vezes dar uma chamada à atenção, mas não vai castigar. Isso aí é que é o problema. Mas as pessoas se castigam. E nesse momento, o complexo de culpa tem tudo a ver com isso. E pode me levar a situações de me castigar. Eu tenho que passar por isso porque eu cometi aquele erro, porque eu fiz aquilo. Ontem, com o pessoal da Selfie de Ilhéus, eu estava falando sobre o auto-perdão. Então, esse é inclusive um momento em que nós temos que cultivar isso. Não ficar perdoando. Eu não entendo muito de perdão. Porque perdão para mim significa o quê? Eu fazer de conta que não aconteceu nada. Mas eu fazer de conta não significa que não aconteceu. Aconteceu. E seria o perdão que eu esquecer o que aconteceu. Isso não existe. A não ser que eu tenha Alzheimer. Se eu entrar no Alzheimer, eu vou esquecer tudo que me fizeram. Mas se alguém me fez uma coisa e um dia eu estou assim, disse: mas hein, tal dia, às 4 horas da tarde, fulano me aprontou aquela. Cadê o perdão? O perdão está no seguinte: eu não devolver a pessoa na mesma moeda, isso sim. Ou um outro aspecto: eu não deixar que essa pessoa me tire do sério. Ele aprontou comigo, a pessoa aprontou, ela aprontou comigo. Mas eu deixar que isso
crie um inferno dentro de mim, é outra coisa. Então, o que significaria para mim o perdão é me livrar do outro, me livrar psiquicamente, me livrar internamente, se o problema é dele, não é meu. Aliás, Jesus Cristo deu um exemplo disso. Quando ele estava na cruz, sofrendo ali, a multidão estava embaixo se deliciando, porque a multidão, você sabe como é. É psicologia de massa, é animal junto. A animalidade está ali presente. E quando é o sofrimento de alguém, a animalidade se deleita com isso. E estavam se deleitando, debochando dele. E na hora ele vira-se e diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como quem diz: a mim não estou fazendo nada, o problema é deles, não é meu. Então se vire você com eles. Você os criou, é problema de você, vocês dois, eu não. Ou de vocês, eles, você com eles. É um problema de vocês, não é meu. Não é meu. Isso é outra coisa. Eu não dou ao outro o direito de infernizar minha vida interiormente. A mesma coisa que eu estou falando agora com esta preocupação excessiva com uma pandemia. E tem muitas pessoas que devem estar preocupadas, os médicos estão preocupados, se arriscando, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, quem trabalha no hospital. Eu conheço pessoas trabalhando no hospital e que já foram contaminadas. Essas pessoas estão trabalhando diretamente com a situação e com o problema, mas eu não estou. O que eu tenho que estar emitindo vibrações positivas para que essas pessoas que estão contaminadas possam absorver uma energia positiva. Quando entram em contato comigo, eu coloco imediatamente na minha lista de prece e digo para a pessoa: estou orando por você. Você vai sair dessa, porque eu tenho certeza disso. Esse é o ponto fulcral, é o ponto fundamental. Nós temos que estar, nós espíritas, aqueles que se dizem religiosos, esses têm que estar numa linha de frente psíquica, enviando vibrações. Eu tenho visto pessoas que se reúnem em grupos e estão fazendo isso, estão fazendo certo. Esse é o ponto. Agora, ficar feito urubu buscando carniça, para quê? Eu tenho um amigo que a mulher dele estava se queixando comigo. Ele fica assistindo todos os jornais e quando o último jornal que ele vê é aquela que é. Porque para os jornais e para a imprensa, a melhor notícia é a má notícia, porque ela vende mais. Interessante, a curiosidade mórbida da Ibope. Como as pessoas que vão passando e veem um desastre na rua, e aí você vê aquele problema sério, aquele congestionamento imenso, porque um bocado de gente que não tem o que fazer, vai passando devagarzinho, às vezes parando o carro, e muitos já chegaram a encostar o carro para ir ver e morreram atropelados. Pelo amor de Deus, o que é que você tem com isso? Eu me lembro que uma vez, morando em Ilhéus, quando eu desci e estava na praça, eu me esqueci agora o nome da praça, é quando você desce do Pontal, aquela praça que tem logo ali. Então, o que acontece? Eu vou chegando com o carro, tinha um carro na minha frente, e eu vejo do lado uma Kombi, com um ou dois sujeitos dentro. Nisso eu vejo vários policiais militares com escopeta, com todo tipo de arma, fechando em cima da Kombi. Era um problema sério, tinha um caso sério ali. E o cara que estava na minha frente abriu o sinal já estava fechado. E ele parado olhando a arma e tira a mão da buzina. E ele olhou para trás e disse: sai daí, seu imbecil! E aí ele saiu, eu fui embora. Não era problema meu, era problema dos policiais. O que eu tinha que fazer ali? Nada. Se eu vou passando, tem um desastre,
Se não tem ninguém, tem alguém sofrendo, eu posso parar o carro para ir dar um socorro. O socorro de chegar lá e dizer, ó, fica tranquilo, vem aí, eu vou pegar aqui o telefone, vou ligar porque eu não vou tocar em quem sofreu um desastre. Não é um problema de se tocar, a não ser que estivesse pegando fogo, aí é outra história. Que aí a gente tem que fazer alguma coisa. Fora isso, não. Então, observem bem isso. Nesse momento é a mesma coisa. Se coloque na posição de ajudar, você é espírito, você está emitindo vibrações. Então comece a envolver as pessoas em suas vibrações. E isso sim, esta é a nossa postura. Significa isso, inclusive, ficar mentalmente equilibrado. E se eu mentalmente estou equilibrado, se eu estou cultivando pensamentos positivos, eu estou levando isso para o corpo, estou somatizando o que é bom, não estou somatizando o que não presta. Nós temos energias psíquicas e emitimos, o nosso pensamento atinge o alvo, como o pensamento dos outros nos atinge também. E se eu desço a minha vibração, automaticamente, tanto encarnados como desencarnados, podem me atingir com as suas vibrações e eu vou, através do inconsciente, absorver isso vem para o meu corpo. E se eu tiver elementos no meu corpo, porque todos nós não temos um corpo absolutamente perfeito, sempre tem um lugar que tem um defeitozinho. As energias vão diretamente para ali, vão enfraquecer mais, e eu posso ter um problema de qualquer tipo. Então, se você é espírita, comece a pensar nisso. Agora, se você é um jornalista, se você é uma pessoa que trabalha na mídia e tem que dar informação, aí faz parte da sua obrigação. Mas se você não é, quer saber para quê? Minha mãe dizia o seguinte, quem de tudo quer saber, mexerico quer fazer. E é naturalmente. Essas pessoas que chegam assim, olha, você viu, em tal lugar morreram tantas pessoas, no outro está assim, tem uma tragédia em tal lugar, e eu quero saber disso. Se uma pessoa vem me falar isso, eu digo, para, não me interessa. Isso não é da minha conta. Eu vou orar por essas pessoas, no meu momento certo. Mas agora, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de uma coisa positiva. Há pouco, uma pessoa me mandou uma mensagem, trabalha na área de saúde, está contaminada com o coronavírus. Primeira coisa que eu tenho que dizer para essa pessoa, vamos juntos trabalhar isso. Mentalmente, eu vou começar a emitir vibrações positivas para você. E aí comecei a fazer uma pergunta. Você tem que colocar na sua mente o quê? A pessoa diz, eu estou preocupada com isso. Mas espera aí, você tem pelo que viver? A vida é boa? A pessoa, eu tenho objetivos. Então comece a concentrar nesses objetivos. Comece a dizer, eu vou fazer isso. Comece a fazer uma imaginação ativa. Comece a se imaginar bem, completamente curado e fazendo o que você tem que fazer. Esta é a postura. Vocês podem dizer, mas isso é uma fuga. Não é fuga não, senhor. Não é fuga mesmo. Porque na medida em que eu cultivo o pensamento positivo, e o pensamento positivo não é dizer assim, oh meu Deus, se eu ficar bom, não sei o quê, meu Deus, ai meu Deus, as bênçãos de Deus estão sobre mim, as bênçãos de Deus não. É interiormente você ter certeza de que você tem uma ligação e que está sendo atendido. Que você tem amigos espirituais e dizer, olhem por mim, tá bom? Olhem bem, se vocês querem abrir uma ponte mental. Eu me lembro de um livro de André Luiz, é um dos últimos livros escrito inclusive com Valdo Vieira, e Chico e Valdo Vieira escrevendo. E no livro tem uma situação interessante. É qualquer coisa com sexo, alguma coisa. Eu me esqueci agora se é sexo destino, uma coisa. Eu acho que é sexo destino. E tem uma situação em que uma mulher é envolvida por um sujeito e ela fica desesperada e sai para se matar.
ela tinha sido estuprada. Então ela sai para se matar. Quando ela sai fazendo isso, os espíritos tentam, isso o André Luiz contando, estão em pleno Rio de Janeiro, meio-dia mais ou menos, muita gente na rua, eles querendo encontrar alguém para dar uma intuição e ajudá-la, e ele diz: não encontramos uma pessoa. Todos estavam envolvidos em suas preocupações. Ninguém deu uma abertura mental para que pudesse uma intuição vir e ajudar a pobre coitada. Da mesma forma, nós aqui, se ficamos o tempo todo pensando nas desgraças que estão acontecendo no mundo por causa dessa pandemia, a nossa mente vai ficar cheia do que não presta, do que não vale nada, da perda de tempo. Então eu estou preocupado com coisas que não me dizem respeito, com coisas que eu não deveria estar preocupado, encho a minha mente, e aí como é que eu vou poder receber intuições e ajudas espirituais? Porque a mente cheia bloqueia o que venha, inclusive pelo tipo do nível de vibração. Porque se eu estou pensando na pandemia, no que está acontecendo, nos que estão sofrendo, nisso, peraí, eu tenho que pensar isso de que forma? De que maneira eu posso ajudar? De que maneira eu posso dar condições para que essas pessoas sejam ajudadas? Inclusive, porque muitas vezes espíritos precisam de nossos fluidos vitais para atender uma pessoa. E se eu estou bem equilibradamente, eles podem dizer: olha, tem uma pessoa em tal lugar que você pode ir lá, que tem um bom fluido para trazer, tem um bom ectoplasma para trazer, e nós podemos atender. Mas às vezes nós criamos tanto problema e dificuldade. Eu me lembro de uma tal reunião mediúnica, porque às vezes eu vou te contar, os meus colegas são uma tragédia, tá? Os meus correligionários de espiritismo são uma tragédia. Nessa reunião, as pessoas não podiam comer antes da reunião. Pelo amor de Deus, onde é que se disse isso? E, olha, bem sem comer. Tem uma pessoa que frequentava a reunião, era uma senhora. De repente, antes da reunião, deu-lhe uma fome. Isso foi a própria que me contou. Deu-lhe uma fome, mas era uma fome específica, daquele tipo de mulher grávida. Ela estava com desejo de comer ovo mexido com farinha. E ela deu aquela coisa, ela foi tomada por uma compulsão, fez o ovo mexido, fez aquela coisa, comeu um bocado. Quando terminou, disse: meu Deus, mas eu tenho que ir para a reunião, não podia comer. Entrou em culpa por causa da infelicidade de uma norma para uma doutrina espírita. Conhecereis a verdade vos libertará. Não, criaram fariseus, criaram uma prisão psíquica. Ela ficou, não vou, olha o problema que ela ficou. Depois, uma hora assim, provavelmente por alguma influência espiritual, ela disse: eu vou assim mesmo. E foi. Mas chegou lá, no meio de todo mundo, ela estava sentindo um lixo. Você veja, ninguém comeu e eu fui a única que comeu. Passou a reunião. No final, tinha sempre uma comunicação de um mentor espiritual. E o mentor disse assim: hoje nós tivemos muitos trabalhos de recomposição perispiritual. E para fazer isso, nós precisamos muito de albumina. Ela aí tomou aquele susto. Ela tinha comido muito ovo, ela estava cheia de albumina. Eu acho que botaram ela para comer justamente disso. E, no entanto, os dirigentes sabidões do centro, iluminados por mentores espirituais, estavam criando um prejuízo. E o que é pior, colocando nas pessoas como nela complexos de culpa. É um problema interessante. Ela foi para a reunião graças a isso mesmo. Ela foi para a reunião mediúnica com culpa. Quer dizer, a vibração dela lá embaixo.
Então, ficar bem psiquicamente vai significar você ser um elemento de auxílio para pessoas que você não sabe. Muitas vezes você está dentro da sua casa, você está com um pensamento equilibrado, não é ficar rezando toda hora, dizendo, Pai nosso, lá no céu, isso não. Isso às vezes é desequilíbrio, se ficar dizendo toda hora. Mas simplesmente você está com o seu pensamento tranquilo, normal, sem estar envolvido nesse negócio, porque quem morreu ali, quantos morreram lá, quantos estão contaminados de lá, se o hospital tal está cheio. Eu não sou o diretor do hospital, não sou da área de saúde, não sou ministro da saúde, não sou secretário de saúde. O que é que eu tenho com isso? Mas se eu estou bem equilibrado, pode ter um vizinho meu, um vizinho ali da frente, que esteja a pique de pegar o coronavírus, mas ele tem algo importante, ele é importante para a família dele, ele é importante para alguma coisa. E os espíritos querem ajudá-lo, mesmo sem ele saber. Podem vir na minha casa ou na casa de quem for. Podem pegar o ectoplasma, ir lá e simplesmente tirarem a doença. Sim, fazer um transporte, pegarem os vírus e mandar lá para o lugar que carregue, quem seja quem for. Esse é o ponto. Então, você que é espírita, pense como espírita. Pense como espírito que você é. Que é o grande drama, muitas vezes, que eu vejo no movimento espírita. As pessoas não têm certeza que são espíritos. Dá licença, eu tenho. Eu tenho e tenho mesmo. Por isso que eu não tenho nem medo se tem coronavírus. Quer pegar? Não, que eu não saio correndo atrás da morte. Ou de me colocar numa situação de risco. Mas se pegar, daí o que eu vou fazer? Nada. Aconteceu. Mas essa postura não significa que eu vou correndo atrás. Mas então, a pessoa pode ser salva porque alguém estava equilibrado perto. Não vai acontecer aquilo que estava em sexo e destino. A mulher suicidou-se porque não havia ninguém que estivesse com a mente tranquila para receber uma intuição e poder ajudá-la. Porque senão os espíritos iriam manipular a pessoa, levá-la até o ponto de fazer isso. Eu já tive conhecimento de pessoas que tiveram a vida salva mesmo, porque estavam pensando em se matar e simplesmente alguém chegar e dizer assim, não faça isso. E a pessoa toma um susto. Eu sei de um caso, de um camarada que estava para cometer o suicídio. E a mãe tinha pedido para ele ir a uma reunião. E a reunião espiritual, palestra espírita. E quando ele chegou lá com a mãe, no final a mãe foi apresentá-la à pessoa que dirigia a reunião. E a pessoa era médium e nessa hora recebeu a intuição. Virou-se para ele e disse, por que é que você vai fazer isso? Ele tomou aquele susto, fazer o quê? Ele virou e disse assim, você veio aqui com sua mãe como sendo uma forma de se despedir, porque você está querendo suicidar-se e você está com o bilhete do suicídio no seu bolso. Por causa como a mãe meteu a mão no bolso e estava lá mesmo. Vejam só. É muito sério. Então esse é o momento que você ajuda saindo dessa história. Você quer fazer algo de positivo? Faça uma live. Falando para as pessoas em geral, dando ânimo, fazendo como amigos meus estão fazendo, meditação, fazendo uma meditação de grupo, outros estão fazendo grupos de oração, os centros espíritas que eu conheço estão fazendo lives, suas reuniões estão sendo feitas através da internet, através de todos os aplicativos que podem fazer isso. Conheço, inclusive, pessoas que estão fazendo reunião mediúnica dessa forma e dando certo. É impressionante isso. Como nós, muitas vezes, contribuímos para o desequilíbrio
com o nosso desequilíbrio. E o que é pior, eu não estou me dirigindo às pessoas em geral, cada um faça o que quer. Eu estou me dirigindo àquele que se afirma espírita, que se diz que é um espírito, que a morte é uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. Eu queria ver na hora que o negócio aperta. Mas, de qualquer maneira, sim. Se você é espírito, claro que você sabe de energia espiritual, você sabe que o pensamento é uma realidade que se materializa, que nós estamos sempre criando formas de pensamento. E que tipo de forma de pensamento eu estou fazendo se eu estou me ligando a formas de pensamentos de empresas de comunicação que simplesmente ganham dinheiro fazendo da má notícia a melhor forma de faturar. Sim, não sei se vocês assistiram um filme do 007, o camarada era dono de um império de comunicação. E ele diz tranquilamente, a notícia que mais vende é uma má notícia. A curiosidade mórbida nossa é que faz isso. Então, não está na hora? Esse Covid está convidando para que nós mudemos a forma de pensar. Mudemos mesmo. Tem muita gente preocupada, depois disso o mundo vai transformar para isso. Mais nada, não mais nada. Mais nada. Porque já houveram tantas pandemias, e quando eu estou vendo agora que você sai na rua, a pessoa olha para você e fica correndo de você, terminar vai o quê? Ele já entronizou, já interiorizou que você é inimigo. Claro, é aquela parte animal do meu território. Você que chega é o inimigo, você está invadindo o meu território. Nós estamos com uma bolha agora, é natural e é importante, de 2 metros. E se você fizer isso em termos de uma esfera, são 2 metros em todas as direções. Então, o outro, se passar disso, ele está invadindo o meu território. É meu inimigo. Então, eu estou estimulando a inimizade. Eu tenho que transformar isso não em inimizade, em proteção. O outro não é um problema que eu tenho que evitar a todo trânsito. Eu tenho que, inclusive, fazer isso em favor dele, não só em meu favor. E não tenho que ficar correndo picula, pelo amor de Deus, dentro de um supermercado. Eu fico morrendo de rir. E às vezes, eu vou te contar, aqui perto tem um mercadinho que eu vou normalmente comprar comida. E quando tem alguém assim, que eu vejo estar fazendo, e eu de propósito vou para o lado dele para ver a pessoa correr para o outro lado, vou para o lado dela correr para o outro lado. Eu faço propositalmente para me divertir. Você vai assim, mas Djalma, isso não se deve fazer. Você vai fazer o quê? Para ver se a pessoa cai em si. Para com isso. Isso. Então, a doutrina espírita nos ensina, é isso. Existe um contágio físico, sim, claro. Nós sabemos disso. 9 dias, sei lá, o vírus fica no lugar. Ok, numa superfície qualquer. Se eu posso trocar, conversando com alguém, eu posso trocar, os perdigotos dele podem me afetar, e se ele tiver com vírus, me pega. Pode me pegar ou não, depende de como meu corpo estiver. Porém, isso daí é comum, tranquilo, nós sabemos como agir, como fazer para proteger. Mas o problema que eu estou falando é espiritual. É espiritual. Além do mais, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso. Pessoas que são boas e pessoas que são vagabundas espirituais. Eu não falo em obsessores, porque obsessor o que é? É um desencarnado, que quando encarnado era problemático também. Então, eu não gosto desse negócio de obsessor. Mas é uma pessoa que está desequilibrado, está vagabundando no mundo espiritual, não tem o que fazer, e quem não tem o que fazer, procura. E aí eu desço meu padrão vibratório, ele está quase, ele diz assim, vou me divertir com esse cara.
E aí começa a mandar o pensamento dele, e eu, como me desequilibrei, vou absorver. E aí, daqui a pouco, eu estou com um problema sério dentro de mim. Vou desenvolver uma neurose, vou começar a desenvolver um pânico. Inclusive por causa disso. Eu atendi uma vez, no Leopoldo Machado, quando eu era presidente do Leopoldo Machado, uma senhora que me procurou. Olhem que situação. Ela me disse, olha, está acontecendo um problema comigo. O problema é o seguinte, de repente, sem mais nem aquela, eu estou saindo de casa para ir trabalhar, no meio do caminho me dá um medo, eu volto para casa. O que será isso? Eu disse, você quer saber o que é isso ou quer ficar boa disso? Não, eu quero ficar boa disso. Enquanto ela falava, eu percebi de junto dela um espírito, muito ligado a ela. Aí aquilo me deu, eu digo assim, o espírito estava numa situação deplorável, ele. Eu disse, me conta aí o que aconteceu com sua vida, e ela me contou. Isso tem muitos anos. Ela estava uma vez num determinado na rua com o marido, uns camaradas pararam o carro, pegaram os dois, colocaram dentro do carro, levaram para uma praia distante, as praias que hoje estão muito, com muitas construções, que estão muito bem frequentadas hoje, não eram, então, bem frequentadas. Levaram para lá e terminaram dando um tiro nos dois. Cada um recebeu um tiro. Ela caiu, fingiu-se de morta. Ele morreu, o marido dela. Ela arrastou-se para a rua e, chegando lá na rua, ela ficou pedindo socorro, um carro parou e deu socorro a ela. Ela foi para o hospital, ficou entre a vida e a morte, e depois se equilibrou, voltou à vida normal, inclusive depois de algum tempo casou-se de novo, estava muito bem. Quando de repente tinha dado isso. E eu verifiquei o seguinte, o problema não era dela. O problema não era dela. O problema era dele. Ele tinha entrado na perturbação espiritual quando morreu e na situação em que ele morreu. O que é que ele fez? Quando ele despertou, e tinha sido pouco tempo, ele corre para onde? Para dentro de casa. E para onde? Para junto dela. Indo para junto dela, ele começou a transmitir para ela o medo dele. E como eles tinham vivido a mesma situação e o complexo, ele estava dentro dela, o complexo de medo dele despertou o pânico nela. Então ela não sabia como todo mundo que entra em síndrome de pânico não sabe porque tem, mas o problema dela era esse. Era indução por parte do marido que tinha despertado. Levei-a para uma reunião de desobsessão, o marido inclusive se comunicou e ela ficou completamente boa, sem precisar disso. Ou seja, se nós baixamos a vibração, ou se nós temos complexo determinado, e nós constelamos esses complexos ao ficar ouvindo as notícias, nós vamos nos ligar a espíritos que têm o mesmo problema. E o que é que isso vai fazer? Vai induzir em nós um problema maior. Aquilo que podia ser algo passageiro pode se transformar numa neurose muito grande. Bom, aí só tem um jeito. Buscar uma psicoterapia, inclusive pela internet. Isso não é propaganda, que eu não estou fazendo propaganda, mas... Então, observando isso, então, espiritualmente, nós mantemos o equilíbrio, inclusive por causa da saúde psíquica. Existem psicopatologias que nós absorvemos dos outros. Quem convive muito tempo com uma pessoa que tem uma psicose, a pessoa termina desenvolvendo psicose muitas vezes. Muitas vezes desenvolve. Porque existe o contágio psíquico. Nós só pensamos no Covid, no vírus, e nisso esquecemos dos vírus mentais, dos vírus psíquicos. Então, qual a grande solução de tudo isso?
A solução é começar a cultivar um pensamento positivo, buscando inclusive notícias positivas. Em vez de estar ficando ouvindo notícias, vá ler um livro positivo. Baixe um livro da internet. Hoje em dia você tem e-books aí tão bons. Vai pegar um livro de PNL, vai ver que o mapa não é o território. Vai ver que se eu começo a desenvolver um tipo de pensamento, eu termino acreditando no pensamento. Se ele é positivo, ótimo. Se ele é negativo, um problema. Ou eu posso aprender com Carl Gustav Jung, vou fazer imaginação ativa. A imaginação ativa é um tipo de meditação, onde eu me vejo, isso, meu Deus do céu, eu aprendi antes de saber quem era Jung, antes até de saber o que era efetivamente espiritismo. E olha que eu entendo espiritismo com 17 anos. Então observe uma coisa dessa. O que é isso? Eu posso começar a visualizar positivamente minha vida. As pessoas que já fizeram cursos comigo de introdução à psicologia junguiana sabem disso, porque eu ensinei a eles como fazer, como desenvolver uma atitude positiva, não é mesmo, Graça terapeuta? Desenvolver uma ideia positiva. E eu inclusive digo para as pessoas: larguem essa ideia de um Deus que pune, como eu dizia no início, e estabeleça o seguinte: Deus não me pune. Deus não faz isso, ele não é um juiz, ele é amor. Então, eu é quem me puno, eu é quem crio os meus complexos de culpa. E eu posso me livrar disso. Quem viu a live de ontem com a selfie, viu o que eu coloquei? Quando eu transformo o que eu fiz de errado em erro para o meu aprendizado. Então a culpa não se estabelece. Eu cometi um erro, assumo que cometi, assumo as consequências do meu erro e vou dizer para mim mesmo: aprendi a lição, não vou fazer isso mais. Bom, tem gente que não aprendeu a lição, mas tem pessoas que estudam e são reprovadas. Eu conheci uma pessoa que levou 10 anos numa mesma série. Isso aí é um outro problema. São casos especiais que devem ser tratados como tais. Mas, no nosso caso, não. Vamos aprender. Aprender com o erro. Se eu aprendo com o erro, eu me livro de culpa. Não preciso estar pagando nada. Lei de causa e efeito, karma, conversa fiada. O que interessa é que eu encarnei para aprender. E a grande lição vem nas crises. Essa pandemia é uma grande lição para todos nós. Primeira lição: esteja sempre atento que as coisas podem acontecer. Esteja sempre mentalmente ligado com o positivo, porque se você está ligado com o positivo, você recebe intuições antes e que você nem sabe por que recebeu aquela intuição. Ou você já começa há algum tempo a tomar determinadas atitudes na vida que quando a crise chega, você está preparado para ela. Por quê? Porque mentalmente você se preparou para isso. E como é que isso aconteceu? Como eu estou dizendo, Deus para mim é amigão. Eu bato papo com Ele. Ele sabe que Ele me criou, simples e ignorante. Ele não vai querer que eu seja o doutor sabe tudo. Eu já aprendi muita coisa, mas uma coisa é essa interessante. Quanto mais a gente aprende, mais aumenta a nossa ignorância. Hoje em dia, eu sou mais ignorante do que o tempo que eu era ignorante, quando eu era criança. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo, menino, tem tanta coisa para eu aprender. E aí eu me lembro de Sócrates, digo, ele tinha razão. Quando o Deus, Apolo, disse no oráculo de Delfos, quando perguntaram: qual o homem mais sábio da Grécia? A pitonisa, em estado alterado de consciência, disse Sócrates. Aí o pessoal foi dizer para ele, para puxar o saco naturalmente, os discípulos: olha, veja, o oráculo de Delfos disse, a pitonisa disse que você
é o homem mais sábio da Grécia. Ele disse, peraí. E começou a pensar, peraí, eu sei que não sou o homem mais sábio da Grécia, mas quem falou pela pitonisa foi um Deus. E os deuses não mentem. Se os deuses não mentem, ele tem razão. Mas qual é essa sabedoria que eu tenho? Até que finalmente ele concluiu. Agora eu entendi. Porque ele sabe que eu sou o único grego que sabe que não sabe nada. Então eu sei a minha ignorância. Por isso eu sou sábio. É claro isso. Porque quanto mais você aprende, mais ignorante você é. Observe um Einstein, por exemplo. Desenvolveu a teoria da relatividade. Até hoje, as pessoas estão provando aquilo que ele chegou à conclusão nas equações dele. Mas ele morreu com uma grande frustração. Como ele era causalista, e ele criou, foi ele quem criou, com o efeito fotoelétrico, o estudo que ele fez, ele deu a base para desenvolver-se a mecânica quântica, e ele se tornou inimigo da mecânica quântica porque ele era newtoniano em pensamento. Lei de causa e efeito. Hoje em dia a gente sabe que isso só existe aqui no plano físico, no que eu empurro, mas no mundo subatômico, não. No mundo subatômico existe efeito sem causa. Outro dia alguém deu um pinote para mim. Como é, Djalma? Efeito sem causa? Isso é impossível. Eu digo, peraí, mas você acredita no efeito sem causa? E a pessoa diz, eu acredito no efeito. Sim, senhor. Você acredita no efeito? Não acredito, acredita, sim, senhor. Você acredita em Deus? Acredito, sim, logo. Logo o quê? Você disse que Deus, ele não foi criado. Se ele não foi criado, ele é um efeito sem causa. Porque ele não foi causado. E como é que você disse que não existe efeito sem causa? Então você está negando sua fé. As pessoas passam, às vezes, por certas situações muito sérias. Então vamos começar a pensar nisso. Vamos nos colocar na posição de mudar o pensamento. Vamos sair dessa. Vamos, nesse instante, fazer um compromisso conosco. Cada um consigo, não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Consigo, eu agora vou mudar minha forma de pensar. Vou deixar de ser urubu, de catar carniça, para me transformar num animal, tipo beija-flor, que vive de árvore, de folha em folha, de flor em flor, apenas se alimentando de néctar, como a abelha que se alimenta de néctar. O urubu tem sua função na vida, mas eu não gostaria de ser urubu, com sinceridade. Eu preferia ser um beija-flor, muito mais sério, muito mais honesto, muito mais direito. Então vamos juntos agora começar a pensar positivamente. Existem pessoas que estão sofrendo, sem dúvida. O nosso pensamento deve ser de quê? Envolver essas pessoas em vibrações positivas. Se são pessoas que você conhece, pegue o nome delas. E toda noite, antes de dormir, peça por elas. Quem sabe se até quando você sair do corpo, os espíritos, seus mentores espirituais, seus amigos, não possam levar para você ajudar, se você tem condições e capacidade. Então, nesse momento, vamos fazer isso. Vamos começar a pensar nisso. A vibrar pelas pessoas que estão doentes, a vibrar pelos que estão desencarnando e por um tipo específico de pessoas. Aquelas pessoas que se contaminaram e que depois transmitiram, porque não sabiam ainda que estavam contaminadas, para pais, para mães, que vieram a morrer enquanto eles escaparam. Porque essas pessoas vão desenvolver culpas. Então é preciso que nós oremos por essas pessoas também.
Vamos vibrar por elas. Porque a culpa exige punição. E essas pessoas muitas vezes vão terminar desgraçando a própria vida. Ô Esther, eu não vejo isso como desencarne coletivo, embora, porque o número não é tão grande assim, viu, Esther Uzeda? Não é tão grande assim. Teve por exemplo, a gripe espanhola matou entre 17 e 50 milhões de pessoas. Não se sabe exatamente, porque era uma época de guerra e não se pôde fazer o levantamento efetivo. 17 milhões de pessoas morreram, entre 17 e 50 milhões. Em 150 depois de Cristo, no Império Romano, teve uma pandemia que matou mais de 20 milhões de pessoas. Então, claro que o nosso é um problema, mas nós temos tecnologia, nós temos condições. Os nossos cientistas estão bem aparelhados. Nós temos um sistema de comunicação como nunca houve na história. E muitas vezes nós estamos transformando esse sistema de comunicação em problemas para nós. Então eu não vejo isso, embora, Esther, se você pegar a Gênese, você vai ler um capítulo chamado de Emigrações e Imigrações Espirituais. Leia, é muito interessante. Tá? Mas de qualquer maneira, o que está havendo aí é como sempre houve. Nós já passamos por várias pandemias, o mundo, e no entanto nós estamos vivos até hoje. A pior pandemia que já houve foi a peste negra da Europa, que veio da China, inclusive, e matou 1/3 da população europeia. Então, se você ler das emigrações e imigrações espirituais, vai ver que muitas coisas devem ter sentido, porque depois disso, o que aconteceu? Veio a renascença, veio uma série de transformações, inclusive até transformações econômicas. Vamos orar. Senhor Deus Pai de bondade, abençoa todos que participaram dessa live, seus parentes, envolve-os na tua paz. E vamos aproveitar todos juntos e enviar uma vibração coletiva para todos os hospitais, pelas pessoas que estão contaminadas, não só pelo coronavírus, por outras pessoas que estão doentes, estão internadas. Vamos que a nossa vibração ajude a todas elas, Senhor. Todas elas. Que a tua misericórdia permita isso. E muita paz para vocês todos. Denise, aquele abraço. Cássia, Cida, obrigado por participarem disso. E vamos colocar uma vibração. Raíssa, minha amiga, tudo bem com você? E Raíssa é uma grande amiga e é médica, está, portanto, no fronte do problema. Então, eu estou orando por você, minha amiga. Núbia, grande abraço. Terezinha, Michele, amiga, um grande abraço, amiga. Você supera qualquer coisa. Faoros, grande abraço. Todos vocês, meu abraço e minha gratidão. Estaremos juntos na próxima quarta-feira. Viu, Simone? Grande abraço a você. Márcia, todos vocês. Rose, minha amiga, cujo marido está na linha de frente, não é? Porque é médico. Nós estamos sempre juntos. Não existem momentos difíceis, Michele, existem momentos e nós vamos atravessar. Tá bom? Grande abraço, Valdemir Aff. Mas você é fantástico também. Isso é importante. Bete e Adelson, grandes amigos. Boa noite a vocês todos, tá? Que Deus abençoe a todo mundo.